Boa noite. A igreja já está repleta. Que bom que você tirou o primeiro dia da semana para estar aqui, para louvar a Deus, para conhecer mais sobre a vontade dEle e para estar próximo aos seus familiares, aos seus amigos. Nós teremos uma programação rica hoje e para isso nós vamos pedir as bênçãos de Deus. Eu peço então que você curve a sua fronte para que nós tenhamos uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua santa casa. Que esse programa, Senhor, seja um programa de enlevo espiritual, um refrigério para nossas almas, Senhor. E saiamos daqui com nosso coração alegre, porque mais algumas gotas do Espírito Santo foram derramadas nele. Queremos pedir que abençoe cada família aqui representada. Abençoe essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Karina. Boa noite, Edson. Que alegria podemos estar na casa de Deus, né? Amém. E a gente fica mais feliz quando, além de receber o pão espiritual, que vai vir daqui a pouco, com a mensagem do pastor Otacílio, a gente também tem alguns prêmios aí para ganhar. É uma alegria, né? Principalmente, eu estou vendo que tem uns baixinhos aqui na frente, tem uma turminha ali atrás também. Uns baixinhos que estão vindo todo domingo à noite compromissados. Nota 10, hein? Eles estão de parabéns. Nota 10. Então nós vamos começar. Tem aqui são duas revistas, vamos apresentar aqui. Aventura no Egito, escrita pelo Michelson Borges, jornalista assim, muito gabaritado. E ele escreveu também, além de escrever aí para os adultos, né, os adultos já conhecem, agora também escrevendo para as crianças. E contando aqui uma história muito interessante de dois arqueólogos brasileiros que se conheceram no Egito e lá eles vão ter a maior aventura da vida deles. É uma historinha bem interessante. Quem será que vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem será? Karina, você faz as honras. Eu não vou olhar o número, hein? Isso aí. Atenção, crianças, esse é o sorteio das crianças. Não tem os tambores aí? Das crianças, 17. Temos o 17. 7. Ah, muito bem. Parabéns. Parabéns. Uma boa leitura. E agora eu vou pegar o número aqui. Pega sem olhar. Mexe aqui. Porque também tem um baixinho ali querendo ganhar e eu nem olhei o número dele, né? Mas assim, a gente... Você não viu o número dele, Para não né? levantar suspeitas, então, né? Se ganhar, então eu vou ficar assim. Pode olha, pegar. Número... Opa, ao contrário, né? 23. 23. Muito bem, parabéns. Cadê o número? Cadê o número? Será que ela está com o número? O número. Cadê o número? Obrigada. Tem que mostrar. Confere. Legal. Então, minha amiga Karina, o que nós temos aí agora? Vamos sortear para os adultos agora, né? Olha, a Ira capricha, né? E podia sortear até a caixa aqui, de tão bonito aqui. Até a caixa, a pessoa ia ficar feliz da vida. Vamos lá, né? Você que está na internet, infelizmente não vai concorrer, né? Mas quem sabe no próximo aí, né? Virtualmente a gente pode mandar alguma coisa, né, Ira? Vamos começar com um livro. A história Vamos deixar esse livro pro final? Por último? Sim, esse livro é muito especial. Muito especial. Vai que a gente não ganha, né? A gente não ganha o número. Pois é. Que pena. Então vamos começar com o CD. Tá, é um DVD Paz Real, é um DVD de mensagens, né? Mensagens aí preparadas, né, para falar ao coração de todas as pessoas. E a gente começa com o número 220. 220. 220, quem será? 5. Não chegou ainda? 4, 3, 2, 1. Perdeu. Que pena. O próximo, então,
Deve tá passeando por aí. Vamos lá. Esse número aqui. 36. 36. Acho que 36. temos uma ganhadora ali. Maravilha. Muito bom. Isso. Pode vir, minha irmã. Um DVD com mensagens especiais, um título Paz Real. E já avançando, Karina. Vamos para o próximo. Olha que interessante isso aqui. Parabéns. Olha que Deus interessante abençoe. isso aqui. Esse é o Ministério da Mulher, né? Olha que coisa bonita aí, ó. É uma bolsa aí, né? Atenção, mulheres. Atenção, mulheres. Se um homem ganhar, pode presentear, né? Com certeza. Opa. 114. É alguém do coral? Eu vi 114. Eu tô achando que foi algum homem, viu? Ele está meio com vergonha. Está meio assim, né? Você pega e eu leio. Lilazinha. Vamos lá, o pessoal acha que não quer ganhar prêmio. Vamos guardar para semana que vem? Quem sabe, né? 230. 230, 200. Opa, chegou. Maravilha. Vamos pro próximo, Júnior. Ainda bem que foi uma pessoa do sexo feminino. Vai poder colocar aí na bolsa já uma carteira nova. Aí, parabéns. Você é uma garota de sorte. Parabéns. O próximo número já está na minha mão, e vai ser o quê? Vai ser esse livro, O Grande Conflito. Ele tem capa dura? É uma versão especial, uma releitura assim, novo layout, bem trabalhado, e ele foi preparado assim com uma linguagem um pouco diferenciada, tá? Mais assim para executivos, né? E o número sorteado 217. 217. 217. Quem ganhou? Da Rose, cadê a Rose? A Rose? Da bolsa? Tá dentro da bolsa. Pode passar? Tem certeza? Ela não sabe onde está a bolsa dela. Que pena, podia ter ganho né? aquela bolsa lá, né? Vamos então avançar. Olha, esse número aqui então, ó. É para dar? Não, então tá certo. Então, esse número aqui, parabéns, então Rose. Seu, parabéns. Tá certo. Pessoal aqui confia, né? Tranquilo. Esse livro aqui, o número já está aqui, não fala ainda, tá? Uau! Esse livro aqui foi escrito pela Carolina Costa Cavalcante, que vem a ser filha do pastor Williams Costa Júnior. Ela é psicóloga, é jornalista, ela é mestre em tecnologias educacionais e escreveu esse livro que tem assim uma abordagem bem interessante. O fim do começo, a história de um compromisso levado às últimas consequências. Uau. Não li ainda, mas pretendo ler. Uma boa indicação. Com certeza. 5 dezenas e 7 unidades. Nossa, professora de matemática, né? Podia perder a oportunidade, né? Lógico, fazer o seu merchan. 57. 57, Uau, muito bom. De primeira, hein? Maravilha, tá certo. Esse aqui ninguém escondeu o número. 5 dezenas e 7 unidades. Essa vai para os registros da igreja do Juvevé. Está aqui. Vamos conferir. Esse 7, não, é o 7, 57. Tá certo. Domingo que vem tem mais sorteios. O Coral Tabernáculos, essa noite, também quer participar do culto junto com você. E nós trazemos para você uma mensagem de paz, de amor e de esperança. Mas, sobretudo, um pedido para que Deus nos use esta noite. Para que Deus nos cure, para que Deus nos salve, para que Deus nos use. Este coral estava ontem, fora do estado, essa primeira viagem nesse ano, interestadual, né? Estava ali na distante Santa Catarina, e estávamos lá no colégio IAESC, né, que é o internato adventista, bem próximo ali, entre Joinville e Curitiba. Então nós passamos ali o dia, cantando, conversando uns com os outros, nos tornando mais próximos uns dos outros e certamente mais próximos de Deus. E hoje nós estamos de volta aqui
para a nossa igreja, a sua igreja, para mais uma vez cantarmos juntos também. Tu sondas minha mente e vês quão mal eu sou. Então lava minha alma com o teu perdão, Senhor. Dia após dia peço cura, peço paz, peço o pão da vida, Cristo, que sacia e satisfaz. Pai de amor, salva-me, Redentor, eis-me aqui, teu eu sou. usa-me, meu Senhor. Toca os meus olhos para eu te enxergar melhor. Cura os meus lábios impuros para que eu fale sem temor do Evangelho Santo que curou primeiro a mim. Me liberta das algemas para que eu corra para ti. Salva-me, Redentor, Eis-me aqui, teu eu sou, usa-me, meu Senhor. como cego em Jericó, que gritava: eu quero ver, Senhor. Imploro, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Eu não quero a cura apenas, quero a vida eterna e plena. É teu meu viver, é teu meu querer, Tudo entrego, Pai. cura-me, Pai. Salva-me, Redentor, eis-me aqui, teu eu sou, usa-me, meu Senhor. Eis-me aqui, teu eu sou, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Este é o seu coral que quer cantar para você dizendo: Senhor me cura, Senhor me salva, Senhor me usa. Mas cantando com essa empolgação, esse entusiasmo de quem quer ser curado, quem quer ser salvo e quem quer ser usado por Deus. Coral, vocês são pessoas que foram curadas por Deus, salvas por Jesus e certamente são usadas pelo Espírito Santo, como ontem, como esta noite também. Mas chegou a hora de você cantar. Vamos cantar juntos também? Eu quero que aqui apareça na tela a música Minha Esperança. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa música e vou pegar o violão para tocar para você aqui.
Essa música fala da esperança, da bendita esperança. E às vezes as pessoas associam a volta de Jesus, eu costumo falar isso, às vezes as pessoas associam, e foram ensinadas às vezes por pessoas mais, de outras gerações, a associar a volta de Jesus a um evento muito solene e formal. Não é? E tem músicas que expressam isso de forma muito convincente, muito bonitas. Breve virá, breve Jesus voltará. Beleza, ótimo. Mas o apóstolo Paulo, depois que fala da volta de Jesus, depois que fala da graça de Jesus, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez lhes digo, alegrai-vos. A gente vai cantar Minha Esperança assim. A minha esperança está no Senhor. Olha a esperança que a pessoa tem. Ela já revela isso na voz dela, né? Às vezes vêm as tentações, mas a minha esperança está no Senhor. Às vezes até os hinos tradicionais a pessoa canta assim: sou feliz com Jesus. Olha a felicidade da pessoa. Seja o coração alegre. Olha, é até um desrespeito a quem lhe salvou. Então faz uma coisa, fica de pé agora e canta como quem está salvo. Eu quero que você tenha a alegria de salvo. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu repito, alegrai-vos. Vamos cantar juntos então. Você conhece essa música? Pode pôr a letra, por favor, na tela, Marcelo. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta... Mulheres, homens, a minha esperança está no Senhor. Mulheres, homens, a minha esperança está no Senhor, que eu amo. A minha esperança está no Senhor. E às vezes me esqueço de amar o sou. A minha esperança está no... Todos juntos. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, o que você faz? Preciso aprender a sorrir, porque a minha esperança está no Senhor. Muito bem, agora os homens começam, as mulheres repetem. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. Dia de noite, em qualquer lugar. Por quê? Em qualquer caminho por onde eu passar. Quero dizer, vale a pena confiar. Se existem motivos para desanimar, e se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Mais uma vez. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir, aprender a cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Ao final, está no Senhor. Amém. A nossa esperança está no Senhor. Pode assentar. Agora, mesmo que você saiba que a sua esperança está no Senhor, há momentos que a sua humanidade é muito mais forte. O que você sente, o que você passa é muito mais forte do que, às vezes, a sua fé até. E aquilo lhe derruba, na verdade. E muitas vezes você se sente abandonado e sozinho. Mas quando você está sozinho, Deus sabe. Quando você está sofrendo, Deus ouve. Quando você está passando por intensa necessidade,
Deus vê. Nós vamos cantar agora a música Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nesse momento, você pode cantar entregando seu coração. Você pode fazer isso pensando e tendo a certeza de que Deus sabe todas as coisas. E que mesmo que os problemas sejam maiores que você, Deus está por perto e sabe, ouve e vê. Cante assim. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Ele. Não deixe que as sombras então entrega a tua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da tua alma. Dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. E Ele faz de você, Deus faz você um gigante. Deus sabe o que vai. Deus ouve a oração. Deus vê sua angústia e acalma, porque Ele sabe, Ele ouve, e Ele vê. Se a vida levou os castelos e agora os seus sonhos, mas não se dê por vencido. E entrega. Sabe por quê? Deus sabe o que vai dentro da alma. Esse é o nosso Deus. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. O teu Deus sabe. Deus sabe. O teu Deus ouve. Deus ouve. E Ele vê. Deus vê. E vai cuidar de você. Amém. Eu creio que o maior milagre de estarmos unidos na presença de Deus é que muitas coisas acontecem além daquilo que a gente pode compreender. Deus nos reuniu todos aqui nessa noite, nas mais diversas situações. Nós temos pessoas que estão muito felizes porque estão fazendo aniversário hoje. Temos o Leonardo, que a gente pode dizer que o Leonardo e a sua família estão numa ponta da felicidade. Hoje o Leonardo vai se batizar, é o aniversário dele, é festa para toda essa família. Mas a gente também tem extremos, e eu não posso deixar de falar, e estar perto aqui do Gustavo. Gustavo hoje ele perdeu a avó dele. E obrigado porque você está aqui, viu, querido? Obrigado porque você está aqui. Então eu fico pensando, entre o Gustavo e o Leonardo,
Nós temos todo um espaço que é preenchido por cada um de nós, com situações, com momentos. A gente não estava combinado de fazer isso, mas Deus tocou no meu coração. Coral, vocês... O que o Joézer falou é verdade. Eu até perguntei para o Marcelo, é o microfone que está alto ou é o coral que está cantando com vibração? Ele falou, é o coral que está cantando. O microfone estava todo baixo. Deus está usando vocês desde ontem, Deus tem usado vocês, e eu quero que Deus use vocês mais uma vez nesse momento. Vocês vão sair agora daí, e aquela situação, a gente não sabe o que está acontecendo na vida de cada pessoa da igreja. E eu queria que cada corista escolhesse uma pessoa para orar junto, tá bom? Orar junto, chegue ali, abrace a pessoa, deixe que o Espírito Santo direcione esse momento, aceite essa intercessão, ok? Cada corista orando com alguém do grupo, uma pessoa, um casal, uma família. E se você que está sentado sentir desejo de orar junto com alguém, faça isso. Esse momento de oração nosso, a gente tem a caixa ali que simboliza as orações intercessórias. Nós vamos verbalizar isso. Nós vamos ser voz de Deus, nós vamos ser braço, mão e abraço de Deus ministrando no coração de cada pessoa. Eu vou orar com o Gustavo, porque eu quis estar muito com ele hoje, e eu vou usar esse momento para a gente poder orar juntos agora. E depois de alguns momentos de oração, nós vamos cantar o hino que vai preparar então, finalmente, o nosso coração para a abertura da palavra de Deus. Vamos dedicar alguns preciosos minutos, 3 a 5 minutos, nessa atividade. O coral pode ir descendo. Vai na certeza que a pessoa que você vai chegar, dar um abraço, pode saber que muitas pessoas estão precisando e vieram aqui para receber justamente isso que cada um de vocês, e não apenas o coral, tá bom? Nós somos o sacerdócio real, um povo escolhido por Deus para abençoar tantas pessoas. Não é apenas o coral que vai fazer isso. Você que tem o desejo, se você está com a sua esposa, ore um pelo outro. Ore para que Deus abençoe cada vida, a vida da pessoa que está ao seu lado. Alguns estão aqui para agradecer, outros estão aqui para pedir socorro a Deus. Mas o fato é que ninguém pode sair daqui nessa noite sem se sentir amado e entender que é parte de uma família que ama. Como você pode perceber, nós temos um número menor de coristas do que de pessoas. Por isso que eu digo, esse não é um momento apenas para o coral orar por alguém. Você que está aí, que sentir-se movido, ore pela pessoa que está do seu lado. E vamos todos orar uns pelos outros nesse momento.
você pode cantar essa música querendo dar louvor a Deus de forma bem suave, bem reflexiva. Cante comigo. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite com um propósito, Pai: nos salvar de nosso desespero, nos salvar de nossas inseguranças, nos salvar, Pai, do nosso medo daquilo que nós deveríamos apenas nos entregar, nos salvar, Pai, da nossa falta de fé, nos salvar de nós mesmos. Agora, Pai, que a contemplação da Tua Palavra possa nos revelar a realidade de quem és Tu, Pai, quem somos nós e quem Tu quer que nós nos tornemos, pela graça de Jesus, em nome de quem pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ter filhos é surpreendente. Ontem à noite, eu procuro assim opa, água é bom, com licença. Eu nunca posso lembrar, porque senão me travo todo. Uma vez me falaram que quando alguém traz água para o pregador, é sinal que já acabou o tempo dele. É para ele parar de pregar, né? E agora eu começo a falar, já olha um copo d'água ali, o que eu vou pensar? Que não era para mim, e eu apenas tomei, né? Tomei por usurpação esse copo d'água. Então tá bom. Eu procuro sempre que possível ter algum tempo de qualidade com a minha filha, para a gente poder conversar sobre tudo. Ela está crescendo. Ano que vem ela vai para o colégio interno, a gente vai ficar com ela distante. E eu sei que todo o tempo que eu não tiver com ela agora, eu vou sentir e lamentar depois. Sobretudo a partir do momento em que o Senhor Deus a direcionar para outros braços. E aí eu vou sentir uma falta tremenda. Então ontem à noite a gente tomou um tempo para conversar sobre várias coisas. E uma das coisas que a gente começou a conversar, a gente entrou, sabe como é que é assunto, né? Você começa com um assunto e vai indo para o próximo, daqui a pouco. A gente começou a falar sobre sonhos e tudo. Aí ela começou a falar de... Eu perguntei, filha, qual foi o sonho mais incrível que você já teve? Ela falou, foram 2 que eu tive sobre a volta de Jesus. Legal, muito bom, filha de pastor, sonhando com a volta de Jesus. Como é que foram? Ela falou, não, foi sonhando que Jesus estava voltando. A gente estava andando de carro numa estrada, assim, tipo, que nem aquelas estradas de foto. E daqui a pouco Jesus estava voltando, e era que nem aquela imagem da volta de Jesus. Eu falei, e daí? Ela falou, daí acabou. Mas por quê? Porque minha mãe me chamou. Ela até falou, foi o sonho mais curto da minha vida. Eu falei, e a outra vez? Ela falou, a outra vez foi o sonho mais aterrorizante que eu tive. Foi no começo desse ano que ela teve. Ela sonhou com a volta de Jesus, mas não a volta de Jesus. E eu fico impressionado como que é o cérebro humano, né? Porque nós cremos, e a Bíblia assim ensina, o Espírito de Profecia assim demonstra que nos últimos tempos Satanás se faria passar até de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. E nós cremos que o máximo da tentativa dele do que? De contrafação, de engano, vai ser simular a volta de Jesus. Pois bem, olha o que minha filha sonhou. Minha filha sonhou com isso. E o sonho dela era o seguinte, que era Satanás tentando imitar a volta de Jesus. Agora, olha a cabeça. Olha como ela sonhou isso. Ela sonhou que as nuvens eram tipo nuvens de faz de conta. E Satanás, ele vinha com um papel na mão, porque ele, como não é Jesus, ele não sabe o que dizer, então ele ficava tentando falar a coisa certa.
E aí não tinha anjo tocando nada, tinha uma bandinha, até tinha uma bandinha, e a visão que era assim, numa nuvem tinha uma bandinha tocando, e ela falando, guitarra, contrabaixo, bateria, tá bom? Mas assim, não é pelo instrumento, mas dava para ver que não eram de Deus pelo jeito que eles tocavam. Diz que eles tocavam bem desanimado, meio jazz, assim, sabe, uma coisa bem blasé. E aí ela ficou apavorada, porque ela falava, olha, não é Jesus. E diz que Satanás falava para todo mundo entrar num ônibus amarelo que estava pegando fogo. Olha o sonho da minha filha. E aí ela disse que foi avisar as pessoas que não era para entrar naquele ônibus, porque o ônibus não subia, o ônibus descia uma escadaria. Olha a cabeça, né? Se ela comesse carne, eu diria que é o hormônio da carne do frango. Mas é vegetariana, para mim isso é agrotóxico no alface. É muito agrotóxico. E aí ela disse que, olha como terminou o sonho dela, que coisa, por isso que foi chocante, né? Que aí quando ela foi avisar as pessoas, disse que Satanás viu que era ela e ele veio sufocar ela, e ela morreu no sonho dela, acordou. Que coisa! É o agrotóxico, né? É o agrotóxico. Por que eu estou contando essa história? Porque me chamou muita atenção, e eu fiquei, poxa, o que é que alimentou a cabeça dela para ela traduzir nesses termos? Porque você sabe, o sonho, ele é a válvula de escape do subconsciente. Como é que ela alimentou todas essas imagens para sonhar desse jeito? Mas é lógico, a minha filha é um ser humano, que como eu e como você, dotados da capacidade volitiva, de pensamento, de raciocínio, de processamento, ela recebe um monte de informações e as processa à sua maneira. Muito normal, muito comum. Maravilhoso do ponto de vista de termos sido criados com essa capacidade. Mas triste pelo produto que isso tem causado na nossa forma de receber, processar e entender muitas verdades bíblicas. Muitas verdades bíblicas. Basicamente, Deus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Aliás, quando ele se autodenominou, ele falou o quê? Eu sou o que sou. Eu acho extraordinária a forma como Deus se apresenta, porque Ele está dizendo, eu não sou aquilo que você acha que eu sou. Até como que quem diz assim, eu nunca serei exatamente aquilo que você pensa que eu sou. Poxa, pastor, mas eu sempre achei que Deus é amor. Deus é amor, mas muito mais do que você pode imaginar. Muito mais do que você pode imaginar. Então, para mim, essa é a beleza. Deus é o que é, Deus não se restringe àquilo que a gente entende dele. E a verdade é que tudo que a gente entende de Deus sempre está subestimando a Deus. Eu não teria dificuldade com pessoas que entendem que Deus é amor. A dificuldade é que a nossa compreensão de amor é muito pequena, perto da realidade do que é o amor de Deus. Mesmo porque a nossa visão de amor, às vezes é uma visão deturpada, e o amor de Deus é um amor que constrói. Me preocupo com as pessoas que olham para Deus e veem Deus como sendo um carrasco, um Deus autoritário, um Deus que não vê a hora de ver alguma coisa errada que a gente faz, porque Ele está procurando as razões para nos condenar. Eu me preocupo com isso, porque Deus não é isso, e a palavra de Deus não mostra Deus assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que nós vamos ler agora é o relato mais claro de quem é Deus. Vocês sabem, o relato da crucificação, as últimas horas, a paixão de Cristo, ela ocupa no Evangelho, 4 evangelhos contando sobre a vida de Jesus. O evangelho que fala sobre a vida de Jesus, que menos fala sobre a paixão, é 1/4 do livro. O que mais fala é praticamente a metade do livro, falando sobre essa realidade. Por que quem escreveu sobre a vida de Jesus fez questão de contar tanto sobre as últimas horas, sobre aquela semana decisiva? Porque é naquela semana decisiva que Deus se revela, que Deus mostra quem Ele é. Em Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, nos é dito que Deus, tendo Deus muitas vezes e de muitas maneiras falado a nós, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, falou claramente, sem filtros, através de quem? De Jesus. Então quando nós, e hoje, e os próximos 3 domingos, nós vamos examinar o relato da crucificação em si, eu preciso, à guisa de introdução, dar essa ressalva. A gente estará lendo algo que fala sobre Deus, um Deus que nós sempre subestimamos.
E você tem que aceitar que você parte de uma visão muito econômica de Deus. Me permitam fazer algo aqui para reforço didático. Eu vou falar e depois você repete. Eu quero que você diga assim: eu subestimo a Deus. Fala. Todos nós subestimamos a Deus. Deus é muito mais. Abra sua Bíblia. Com essa percepção em mente, compreendendo que nós somos muito econômicos com relação à divindade, nós somos incapazes por padrão, e a gente acaba se fazendo incapaz por não acreditar na realidade de quem Deus é. Nós vamos ler um texto que, mesmo lendo esse texto, o nosso coração nos trai, porque a gente tende a ser econômico demais, a gente tende a subestimar Deus. Aliás, como você verá, até mesmo quem estava vendo esse Deus face a face estava subestimando Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Você vai abrir dois textos, porque a gente vai ler assim, um enlaçado com o outro. Mateus 27 e Lucas 23. É muito produtivo a gente fazer um estudo comparado de textos que tratam paralelamente do mesmo evento, com olhares diferentes. E mesmo somando os 4 relatos, você ainda tem uma visão da parte humana, uma visão incompleta sobre quem é Deus. Vamos começar ali por Lucas. Você está marcou Mateus 27, vamos ali em Lucas. Lucas 23, verso 33. Lucas 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Para aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Como a gente vestiu Deus. E eu vou me incluir nisso agora, tá? E já li várias vezes a passagem. E levou um tempo para eu entender uma coisa. O que Deus disse com relação às pessoas que o estavam maltratando? O que Jesus falou? Pai, manda um raio para acabar com eles? Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu não vou dizer de você, porque eu estaria julgando, vou dizer de mim. Eu sempre visualizei essa cena como sendo um momento em que Jesus olha tudo aquilo e fala isso. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, ou não sabem o que fazem. Eu sempre visualizei esse como sendo um momento dentro da crucificação. Mas olha o que diz o próximo verso. Na sua Bíblia diz que Jesus disse, ou na sua Bíblia diz que Jesus dizia? Dizia. Sabe o que isso significa? Que não foi apenas um momento. Jesus continuamente ia falando com o Pai. As pessoas iam fazendo o que iam fazendo com Ele, e Ele continuamente, me perdoem a expressão, vou usar essa expressão não na acepção da utilização dela, mas na acepção do termo em português, quase como que um mantra, quase como que uma cantilena. Jesus continuamente, olhando tudo aquilo, ia dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Me diga uma coisa, o que isso lhe diz sobre Deus? O que isso lhe diz sobre Deus? Percebe como a gente é econômico? A gente achava o máximo imaginar que Jesus falou isso uma vez. Jesus foi falando isso continuamente, tanto que o verbo está aqui, ó, não, presente contínuo. Dizia, ele ia dizendo. Portanto, tudo aquilo que vai acontecendo a seguir, pelo verbo usado, você pode compreender que Jesus verbalizava, e se em algum momento ele não verbalizou, em todo momento no coração dele estava essa disposição. Disposição do quê? De perdão. Disposição de perdão. Então vamos seguir a leitura. Contudo, Jesus dizia, verso 34, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e
a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Acompanha comigo. Durante todo o relato da crucificação, pelo que nós lemos aqui, o que havia no coração de Jesus com relação a todas essas pessoas? Sentimento de vingança? Sentimento de retribuição? Em algum momento você imagina que passou pelo coração de Jesus dizendo: deixa estar, eles não sabem o que os aguarda. Eles não têm ideia do que os aguarda. A coisa mais interessante sobre tudo isso é que mesmo quando a Bíblia fala desses que transpassaram a Jesus, que ressuscitarão para vê-lo voltando em glória, isso não é dito da boca de Jesus. Isso é dito da boca daqueles que eram seguidores de Jesus e que, como qualquer ser humano, olha o foco. O nosso foco é assim: quem fez isso vai pagar um dia. Percebe como nós somos? Quem fez tudo isso com Jesus um dia vai receber o que merece. Agora, o que Jesus queria que eles recebessem? Perdão. Perdão. E a gente visualiza a volta de Jesus como o dia do acerto de contas, em que Jesus agora vai voltar, cheio de glória e majestade, e até mesmo quem ultrapassou vai ter que olhar nos olhos dele e falar, como que Jesus estivesse falando: viu o que vocês fizeram? Vamos ver quem manda agora? Mas isso é da nossa forma de compreender e interpretar Deus. Só que Deus nunca é aquilo apenas que a gente imagina. Deus é muito melhor. E da boca do próprio Jesus, a única coisa que saía nesse momento com relação a essas pessoas era o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Vai para Mateus. Da hora sexta à hora nona, houve trevas sobre a terra, verso 45 de Mateus 27. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Olha que tristeza, né? Não é o fracasso daqueles que estavam ali ouvindo, é o fracasso de todos nós como seres humanos. A gente não consegue processar corretamente a Deus. A gente não consegue entender. O apóstolo Paulo explica isso, é que olhos carnais não conseguem discernir realidades espirituais. Até quem estava ali ao vivo e a cores não estava entendendo o que estava acontecendo. Quer ver um exemplo? Alguém vai dizer: quem entendeu vai ser o soldado. Será? Vamos seguir. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Você sente raiva desse pessoal que está fazendo isso com Jesus? Não quero discutir o teu sentimento, só quero te lembrar qual é o sentimento de Jesus nesse momento. Qual que é o sentimento de Jesus para com essas pessoas? Qual que é o sentimento de Jesus para com essas pessoas? Pode falar. Fala alto. Perdão. A base do perdão é amor. O que ele sentia ali era amor por eles e desejo de perdoá-los, e pedindo que o Pai os perdoasse. Isso é um tremendo desafio para cada um de nós que nos chamamos cristãos, que pretendemos replicar na nossa vida aquilo que foi a vida de Jesus. Perdão. Em nenhum momento Jesus muda o foco dele. É amor e perdão. João 13, tendo-os amado, os amou até. O último sentimento que Jesus teve foi do quê? O último sentimento foi o mesmo que foi o primeiro sentimento dele. Aliás, foi um sentimento contínuo. Do primeiro respirar de Jesus até o último fôlego, ele só sentiu uma coisa no seu coração: imenso amor. Imenso amor. E tudo isso está acontecendo, a gente se revolta, a gente sente como um soco na boca do estômago, e você tem que reconhecer que Jesus continua os amando.
Verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aqui vem, último verso. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava. Ellen White, de uma forma inspirada, até falando sobre esses momentos, ela diz que se tem alguma coisa que tocou o coração daquele centurião, foi o fato de Jesus pedir que o Pai perdoasse. Isso era completamente contra a lógica humana. Como é que ele está pedindo perdão para os seus malfeitores? Ele é tocado no seu coração? E eles ali, ficando possuídos de grande temor, disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Está certo o que eles falaram? Está, mas não é toda a verdade. Até eles subestimaram a realidade de quem era Jesus. Jesus não é apenas o Filho de Deus. Porque quando eu entendo que Jesus é o Filho de Deus morrendo numa cruz, eu faço uma dicotomia da divindade. Eu imagino um Jesus bonzinho e um Deus que está fazendo o seu Filho pagar o preço do nosso pecado. Aí Jesus se torna aquele que me entende, e Jesus se torna aquele que acalma o Pai, porque se depender só do Pai, a justiça, Jesus é amor. Não sei quantos de vocês estavam aqui quando o irmão Silas Barbosa pregou sobre a figura de Jesus no Antigo Testamento. É uma pena que a nossa mente não é uma mente fotográfica, né? Que a gente não guarda tudo que vai vindo de bom, a gente guarda o que não presta. Faz 30 anos que você ouviu aquela palavra ruim, você não perdoa, porque você não esquece isso. Mas as coisas boas, edificantes que você ouve, vão caindo no esquecimento. Esse é um sermão magistral, que você, se a gente tiver ele gravado, compensava você ouvir. O Silas, ele mostrou no Antigo Testamento que a realidade é que tudo aquilo que a gente emplaca como sendo a figura de Deus Pai, na realidade era Jesus. Sempre foi Jesus. E isso assume uma proporção tremenda da própria visão que temos da cruz. A cruz não é a realidade de Deus Filho morrendo na cruz. A cruz é o próprio Deus se fazendo carne e morrendo por nós. Nisso, o centurião, que foi o mais pródigo, ainda foi econômico. Porque a verdade é que não era o Filho de Deus que estava ali. Verdadeiramente, este é Deus. E o apóstolo João, ele faz questão de corrigir isso no prólogo de seu evangelho, quando ele diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne, Deus se fez carne. Não é o Filho de Deus. Lógico, os evangelhos vão tratá-lo como filho, porque ele, num exemplo do nosso relacionamento com o nosso Pai, ele se referia a Deus como Pai. Mas ele também é Deus. Ele é o Deus que se faz carne. Então, não há uma dicotomia. Por que eu faço questão de puxar isso para a nossa realidade? Queridos, a forma como nós entendemos Deus dita a maneira como nós vivemos. Porque se Deus é severo, eu tenho uma desculpa para ser severo. Se Deus é a figura do juiz, sobretudo o juiz, eu posso achar que eu devo ser o juiz dos outros. E vamos ouvir Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E o julgamento é este: que eles receberam a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Qual que foi o objetivo de Deus em se tornar carne e habitar entre nós? Foi para nos julgar ou para nos salvar? Percebe? O que nós temos na cruz como maior revelação de quem é Deus, é a realidade de um Deus que tem como maior prioridade salvação, amor, perdão. E o próprio Jesus explicou o que é o julgamento. Não é Deus que julga, a própria escolha da pessoa já demonstra o que é o julgamento.
Quando a gente pensa em juízo final, o juízo investigativo, qualquer que seja o conceito de juízo, a gente sempre imagina um Deus que está procurando as coisas para condenar. Não é isso. O juízo é feito por um Deus que pediu o quê? Pediu perdão para todos. Se você não estiver no céu, jamais será porque Deus não deixou você chegar no céu. E a nossa visão sobre salvação é mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu faço coisa suficiente para convencer a Deus que eu mereço. Você não merece, eu não mereço. Por isso que existe a cruz, nós não merecemos. Se nós chegarmos no céu, ai que horrível, como eu fui legalista agora. Nós estaremos lá, amém? E nós estaremos lá não porque nós somos bons, não porque fomos bons, não porque tínhamos méritos, mas porque Ele nos amou, porque Ele liberou perdão e nós aceitamos, ok? A única coisa que nós fizemos nesse processo todo foi aceitar essa dádiva. Só não estará no céu quem não aceitou a salvação de Cristo Jesus. Ontem nós conversávamos com o Dr. Bernd Wolter. Ele vai ser um dos meus professores agora, no doutorado. E ele comentou, e aquilo, eu fiquei pensativo com aquilo. Eu peço para Deus que eu seja uma esponja para absorver tudo, né? E os que estavam ali com a gente, viram que ele falou assim, olha, a única coisa que ao final de um doutorado, a gente tem que pedir para Deus para a gente voltar a ser um cristão normal. Sabe por quê? Quem gosta de estudar sabe disso. A gente complica. A mente acadêmica, ela tem essa dificuldade, ela gosta de complicar o simples. Ela gosta de complicar o simples. Quem é Deus? Deus é amor. Ponto. Agora, quanto mais você tenta dar nó em pingo d'água, mais vai ficando complicado. Tenta explicar milagre, eu não tenho o que explicar. Tenta explicar o fato de que Deus se torna homem e morre sem precisar morrer. Paga o preço que não precisava pagar. Tenta explicar isso, não tem outra explicação. É só amor. Mas a gente tenta explicar. A gente tenta escrever. Um dia eu estava preenchendo meu ficha de batismo. E uma pessoa está aqui com a gente. Conversei até com ela, quero comentar. Uma das perguntas da ficha é a seguinte: aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Comentei com uma pessoa que ia falar isso, ela falou, fica tranquilo. Ela falou, olha, aceito, mas sinceramente, não entra na minha cabeça isso. Deus se tornar homem, apanhar como apanhou, não precisando fazer isso. Eu achei genial esse comentário, porque se você parar para pensar, não entra mesmo. Não entra. Mas essa é a maravilha. E essa é a maior prova de que a gente não entende Deus, que a gente subestima Deus. Quer ver quem subestimou Deus? Paulo, na Epístola aos Filipenses, até ali ele está subestimando Deus. Entenda, nenhum ser humano, mesmo usado pelo Espírito Santo, consegue traduzir a realidade de Deus. E a maior prova disso é que Jesus teve que vir para revelar quem era o Pai. Os próprios profetas usados por Deus, eles davam uma imagem parcial de quem era Deus. O único que poderia revelar quem era Ele mesmo foi Jesus, que é o Deus fazendo o que Ele faz melhor, amando na cruz. Agora olha só o que o apóstolo Paulo faz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, assumiu o quê? Forma de servo. Percebe? Até, isso aqui tudo é uma verdade teológica, mas ainda assim subestima Deus. Porque parte da seguinte ideia: Deus é poderoso. Deus tem poder, mas mesmo tendo poder, olha só, Ele abriu mão de ser Deus e foi servo. Por que Ele fez isso? Por amor. Mas se Ele fez isso por amor, Ele estava fazendo aquilo que Deus faria. Percebe? Então, Jesus na encarnação, Ele foi Deus. Ele fez o que Deus faria. Ele não abriu mão de uma prerrogativa de poder. Porque o maior poder de Deus é o poder de amar.
Desculpe se eu estou sendo um pouco filosófico, mas vamos lá, né? Em resumo, o que Deus precisa que você entenda é que se existe uma verdade sobre Ele, sobre as intenções dEle com relação a você, é que Ele ama você. Todos os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos de bem e não de mal, Jeremias 29:11. Tudo que Deus planeja para você tem a ver com salvação, tem a ver com o resgate da sua vida, tem a ver com vida eterna. E você precisa entender isso por duas simples razões. Primeiro, você jamais vai conseguir, eu falei isso no segundo domingo do contato, quando a gente falava sobre Deus. Você jamais vai aceitar um Deus como seu Deus, até que você se convença que Ele realmente é bom e Ele quer o teu bem. Senão vai ser sempre um cabo de guerra. Deus quer uma coisa, eu quero outro. E nessa luta a gente usa até oração para tentar convencer Deus da nossa verdade. Quando você entende que Deus ama você, que Ele verdadeiramente te ama, você se entrega para Ele, porque você entende que tudo que acontecer na sua vida, a partir do momento que você entregou nas mãos dEle, é Ele demonstrando amor, é Ele te amando, é Ele te salvando. A gente não consegue entender Deus. E porque a gente não consegue entender Deus, o próprio Deus veio se revelar numa cruz do Calvário. E nessa cruz Ele deixa bem claro: eu estou fazendo isso para salvar vocês. Segunda razão, porque é importante. Porque aí eu entendo, o que é importante para Deus tem que ser o importante para mim. Se para Deus a coisa mais importante fosse te dar bastante dinheiro, Ele não tinha morrido numa cruz do Calvário. Ele tinha escrito um tratado de economia e deixado para todo mundo onde aplicar e tudo mais. Se o maior objetivo de Deus para a sua vida fosse te dar saúde, só saúde, Ele não teria sido carpinteiro, Ele teria sido médico. E Ele teria curado todos os enfermos. Ele não curou todos os enfermos, lembra disso? Ele não curou todos os enfermos. Teve um monte de enfermos que ficaram sem curar. Por quê? Porque o principal objetivo dele, mesmo nas curas, era poder demonstrar que Ele era Deus. E que aquilo que Ele ia fazer, era Deus fazendo. O que é que Ele fez? Salvou. Então, o negócio de Deus para você é a salvação. O objetivo, e Deus nunca vai se desviar disso nem para a direita nem para a esquerda. Seja inteligente e entenda o que eu vou dizer. Deus não vai se desviar do objetivo dele nem para a direita nem para a esquerda. Não importa o quanto você ore. Porque às vezes a gente ora pedindo algumas coisas que não fazem parte do projeto de Deus. E graças a Deus que Deus vai firme no propósito dele. Até o fim da nossa vida, tudo que Deus fizer pela gente é para a nossa salvação. Tudo. Inclusive as coisas que nos machucam. É Deus nos salvando. Você está feliz? Está feliz? É Deus te salvando. As coisas estão indo bem? É Deus te salvando. Seus familiares estão com saúde? É Deus te salvando. A sua mãe está muito enferma? Deus te salvando. O diagnóstico do coração não é dos melhores? É Deus te salvando. As coisas estão A ou B? É Deus te salvando, porque é isso que Ele fez. É isso que Ele fez. Tudo em Deus se resume isso: amor, e como produto desse amor, salvação. Por que a gente complica? Por que a gente não entende? Isso é conversa para o próximo domingo. Mas eu quero agradecer a Deus, eu quero convidar nesse momento, para que venha aqui alguém que entendeu. Vem cá, Léo. Eu peço que Marcelo e a Lisley venham aqui, juntos. Como eu falei para vocês, o Léo está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário dele de 11 anos. Eu não entendo o ser humano, né? O Marcelo me liga 2 semanas atrás, fala: pastor, tem 2 notícias, uma boa e uma má. Eu falei: comece com a má. Mas com a má? Não é com a má. Meu filho quer se batizar. Eu falei: mas onde é que está a notícia má disso? Não, é porque está meio em cima da hora. Ele quer que seja no aniversário dele. Eu falei: poxa, se essa é a má, imagina a boa, né? A boa é porque ele tinha querido que o pastor dele fizesse. Então assim, ele escolheu o aniversário dele para entregar a vida a Jesus. No domingo passado, depois do culto, eu falei para vocês que ia lá na casa deles. Ele veio de São Paulo para a gente poder fazer isso. Eu fiz uma pergunta para ele que não está na ficha de batismo.
Que coisa extraordinária, né? Há duas perguntas que eu faço que não estão na ficha de batismo. A primeira delas é o seguinte: por que você quer se batizar? Isso não está na ficha. Aí ele, eu não sei porquê, mas pela vergonha, talvez, a minha filha também tem vergonha, ele quis falar no meu ouvido. E aquilo que ele falou no meu ouvido, em respeito a ele, eu não falei para ninguém, e não vou falar para vocês também, respeito a ele, eu não sei o que ele fala, pode falar, pastor, daí eu falo. Mas eu pensei, gente, por que ele está falando no meu ouvido? Isso aqui tinha que ser gravado em letras douradas, para que todo mundo lesse. O que ele falou no meu ouvido representa justamente tudo aquilo que eu e você precisamos entender sobre esse amor de Deus e essa salvação. Tudo. Absolutamente tudo. Então, Léo, que bom que com 11 anos de idade você não fez nenhuma faculdade de teologia, você ainda está estudando. Possivelmente você nunca leu a Bíblia inteira, mas você já entendeu uma verdade sobre Deus. Deus quer salvar você. E o principal você está fazendo, você está aceitando essa salvação. E o batismo é isso. Por isso que o batismo é o momento mais glorioso na vida do ser humano. Que a pessoa está entendendo o mistério da salvação. E tudo que a gente precisa fazer para entender isso é aceitar. Se você for perguntar para ele de teologia, o pai dele tem um blog de profecia. Ele não deve saber a mínima parte do que o pai sabe sobre teologia. Mas ele entendeu tudo o que ele precisa entender. Deus me ama, Deus quer me salvar. E eu quero ser salvo. E é por isso que ele está se batizando hoje. O meu desejo para você, querida igreja, é que você possa crescer. Nós temos aqui um garoto que está fazendo 11 anos hoje, mas é um adulto espiritual no sentido da compreensão da salvação. E às vezes nós que temos 30, 40, 50 anos não entendemos tão claramente como ele entendeu a ideia da salvação. Nós vamos ali nos arrumarmos para o momento do batismo, que vai ser a última parte do culto de hoje. E vocês vão ficar cantando uma música que para mim é uma oração cantada, crescendo em graça. Que é justamente tudo que a gente precisa na nossa vida. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Tanto que Ele já disse que estava consumado. Agora é a gente que precisa simplificar e aceitar toda essa graça. E eu louvo a Deus porque a gente vai encerrar o culto de hoje com esse batismo de um menino que com 11 anos entendeu tudo aquilo que todos nós precisamos entender. Deus me ama, eu o amo também. Deus quer me salvar? Não tem dificuldade. Eu quero essa salvação. Em espírito de oração, façam dessa música a nossa oração. E ao final dessa música nós estaremos dentro do tanque e teremos o principal momento dessa noite. Crescendo em graça. Cante comigo. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é
em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Muita gente diz para o Léo que ele é parecido com outro garoto da idade dele, o filho do Elon César. E como qualquer menino, né, ele não gosta de ficar apenas parecido com mais alguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Léo. Para mim, você hoje é muito mais parecido com Jesus, justamente pela simplicidade com que você o está amando de volta. Que Deus te abençoe nesse dia que é tão especial para você. Para sempre ele vai poder comemorar 2 aniversários, né? O nascimento e o novo nascimento. Vamos glorificar a Deus nesse momento, fechando os nossos olhos e orando a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial, em que tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário se resolve na vida do Leonardo, Pai. Obrigado porque Ele entende tudo aquilo que alguém precisa entender sobre a realidade da cruz. O Senhor nos amando e nos oferecendo perdão e salvação. Nesse momento, o Leonardo está aceitando isto para sempre. E é por isso que, como ministro do Evangelho, eu me sinto feliz e honrado em batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraça bem ele, porque ele tem pouca proteção térmica, né? Lembrem disso. A gente já vai sair daqui, mas eu quero ficar um pouquinho mais aqui. Porque quando minha filha se batizou, isso passa tão depressa. Daqui a pouco era minha esposa e minha filha entrando, e daqui a pouco era minha esposa e minha filha saindo, e aquilo tinha passado. Tinha passado. E vocês vão viver o restante da vida de vocês tentando reviver esse momento. Essa noite fria, mas com o coração tão aquecido pela certeza do amor de Jesus. E para que você nunca esqueça desse momento, e que era teu aniversário, quem sabe cante comigo a continuação do parabéns a você, sem palmas, mas a continuação cristã, com Deus ao seu lado. Com Deus ao seu lado, neste novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir.
feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Nós vamos sair agora, enquanto vocês cantam o coro, que é o desejo que eu tenho para a vida do Léo, que ele cresça em graça, como ele tem crescido. E ao final desse hino, o Eliezer vai fazer a última oração, e vocês fiquem à vontade para poderem voltar para casa, darem um abraço. Mas eu pediria uma coisa: vai ter uma última oração pelo Eliezer, mas não saia daqui sem você orar a Deus, fazendo a sua entrega, fazendo desse momento não apenas o momento do Leonardo, mas o teu momento também. Senhor, eu não entendo tudo o que aconteceu naquela cruz, eu vou levar uma eternidade para entender, mas desde agora eu já quero lhe dizer que eu aceito todo esse amor, todo esse perdão, toda essa salvação. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, o amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Vamos nos colocar em pé e nos despedir. Bom Deus que está no céu, mas que está presente neste lugar sagrado, o nosso coração não sabe como expressar a gratidão dos momentos que aqui passamos. Foram os momentos especiais em que podemos sentir a Tua presença, podemos sentir a Tua voz falando ao nosso ouvido, podemos sentir o Teu amor nos abraçando, nos mostrando a cada instante o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado a Deus porque começamos essa semana ao seu lado. Mas queremos pedir ao Pai que ao sairmos deste lugar, possamos sair acompanhados dos teus anjos, juntamente contigo, e ao seguirmos a nossa caminhada cristã, possamos seguir ao seu lado, dando ouvido às tuas instruções, para que possamos ser cristãos de vida, cristãos de verdade, cristãos onde quer que estejamos, possamos mostrar do teu amor e da tua graça. Nos despeça com os teus anjos. É o que pedimos, não porque merecemos, mas pedimos nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Desejamos a todos uma boa noite, que Deus os acompanhe, e lembramos que o nosso próximo encontro será quarta-feira, a partir das 20 horas, com o nosso culto de oração. Todos somos convidados.